Então, essencialmente, aquele tabernáculo representa a Cristo mesmo. Uma forma subsidiária, uma aplicação secundária, você vê então Cristo e a igreja. Porque onde está o cabeça, está o corpo. Né? A igreja não é um corpo sem cabeça. A igreja tem um cabeça, que é o Senhor Jesus. Então, onde está na tipologia veterotestamentária, a tipologia do Antigo Testamento, onde estiver Cristo, você também precisa encontrar a igreja. Porque toda a tipologia, ela fala essencialmente de Cristo. Mas sempre você vai observar, né, que onde você encontra Cristo, você também encontra a igreja. O Espírito Santo sempre abre essa forma de visão. Bom, mas ele também representa o homem. Aquele tabernáculo também representa o homem, porque ele é tripartido, e o homem também é tripartido. Não é? Agora vamos buscar entender isso de uma forma ainda um pouco mais profunda. Você sabe que o homem tem corpo, alma e espírito, e cada uma dessas seções, né, é atribuído um tipo de comportamento. Por exemplo, ao corpo, né, você tem visão, paladar, o que mais? Quem lembra? Olfato, audição, os 5 sentidos do corpo. Amém? Quando você entra um pouco mais, você encontra a alma humana. A alma humana, a psique humana, também tem 3 partes: a mente, emoções e vontade. O homem pensa, isso gera impactos nos seus afetos e ele toma decisão a partir disso. Ele funciona dessa forma. Mas agora você vai mais para dentro. E quando você chega mais para dentro, você chega no espírito humano. Aí nesse mesmo lugar onde houve regeneração, quando você recebeu a fé, Cristo pelo Espírito veio habitar no seu espírito. Por isso que Paulo fala aos Coríntios, né, que 6,17, né, que aquele que se une ao Senhor é um único espírito com ele. Então esse seu espírito se uniu ao espírito. Cristo está habitando agora no seu espírito. Amém? Vocês acreditam nisso? Amém. Precisamos crer, porque é o que a palavra de Deus diz. Amém. Vamos aprofundar um pouco mais. Fazendo o paralelo daquele tabernáculo conosco, nós vamos observar que também naquele tabernáculo, cada uma daquelas partes haviam utensílios próprios. Haviam utensílios próprios no átrio exterior, no santo lugar e no santíssimo. Vamos deixar o santo lugar e o santíssimo para uma outra oportunidade, o santo lugar e o átrio exterior para uma outra oportunidade. Vamos nos concentrar no santíssimo. O santíssimo existe a arca, a chamada arca da aliança ou do pacto. Essa arca representa o próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque quando você começa a observar essa arca, você vai ver que os elementos que a compõem são elementos que falam, por exemplo, a arca era feita de madeira de acácia. Madeira da Bíblia fala da natureza humana. Porque o nosso Senhor, mesmo sendo o verbo encarnado, sendo o verbo eterno, perdão, ele se fez carne para habitar entre nós. E isso fala de madeira, isso fala de natureza humana. Por isso que ele fala isso, que o machado está posto à raiz das árvores. Lembra disso? Quem falou isso? Quem lembra? João Batista. Toda árvore que não der, foi isso? O quê? Eis que o machado está posto à raiz das árvores. O que ele está falando? Que árvore é essa que ele está falando? Ele está fazendo uma alegoria em relação ao homem. Então, a árvore aqui está se referindo à natureza humana. O nosso Senhor Jesus, ele era 100% Deus, ao mesmo tempo que era 100% humano. Então, essa arca que estava nesse Santíssimo, ela era coberta de ouro, porque o ouro é o metal mais precioso que nós temos na terra e tipifica a natureza divina. Então, está dizendo que essa arca, ela é 100% divina, como ela é 100% humana. Certo? Amém? Só que não é simplesmente a arca, mas o que ela tipifica, a realidade espiritual daquilo que ela tipifica, que é o nosso Senhor. Amém? Então essa arca, vamos nos lembrar assim, ela está no Santíssimo do Tabernáculo, assim como você tem um espírito na parte mais profunda do seu ser. E a arca, aquela mesma arca do tabernáculo, tipificada no tabernáculo, está como realidade espiritual na pessoa do Filho de Deus dentro do seu espírito. Assim como a arca habitava o Santíssimo, o Espírito Santo habita o seu espírito. Vamos aprofundar ainda um pouco mais, para entendermos a importância de receber a palavra de Deus. Nós fomos constituídos de uma forma única, exatamente para isso. Todo o trabalho de Deus começa por meio da sua palavra. E toda a constituição humana e ainda a constituição tipológica, né, das sombras dos bens e das realidades futuras, tudo foi construído por Deus de uma forma adequada.
para que a gente pudesse ter visão clara daquilo que Deus estivesse fazendo. Bom, dentro dessa arca há um vaso, e agora você pode anotar se você quiser, em Hebreus capítulo 9, vai falar, vai dar a descrição dessa arca. E aí diz, eu não vou chegar, eu só estou passando, não vai dar para parar lá, você anota, tá? Então, o capítulo 9 de Hebreus, desde o versículo 1, vai começar a nos dizer o que continha essa arca. Haviam coisas dentro dela. Então, a arca era algo de forma mais ou menos retangular, havia uma tampa sobre ela chamada de propiciatório e haviam 2 querubins nas suas extremidades. Tudo isso tem significado esplêndido para a vida da igreja e para tudo aquilo que Deus está fazendo conosco. Mas nós não vamos tocar em absolutamente nada disso, apenas naquilo que está dentro dessa arca. Dentro dessa arca, conforme o escritor aos Hebreus, existem 3 elementos. Meus irmãos vão me ajudar a lembrar. O primeiro deles, quem lembra? A vara de Arão que havia florescido. Estava dentro de um jarro, dentro dessa arca. Dentro dessa arca havia um jarro, um depósito. Dentro desse depósito, a vara de Arão que floresceu. As tábuas da lei e o maná. Lembram disso? Bom, se tudo isso está no tabernáculo que representa-nos como seres humanos, né? Corpo, alma e espírito, e lá no mais profundo do tabernáculo tem uma arca que representa a Cristo, assim como tem no nosso espírito a pessoa do Espírito Santo habitando. Aquele que se une ao Senhor é o quê? É um espírito com ele. O Espírito Santo veio habitar dentro do seu espírito. Você não teria como